Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Lembro a você que você pode nos assistir pela internet, no www.tvcomunitariatudojunto.rio. A gente deixa o telefone e e-mail para você interagir com a gente. Hoje nós trouxemos mais uma vez o Lucas Rubio, que é do Centro de Estudos da Política Songun do Brasil, para atualizar a relação entre a situação na Coreia, ali na Península Coreana, em particular na Coreia do Norte, com os Estados Unidos. Obrigado, Lucas, por estar aqui mais uma vez. Desde o debate que nós tivemos, que foi logo após o primeiro encontro com o Trump, da Coreia do Norte com o Trump, como você analisa essa evolução, se é que houve evolução ou desenvolvimento desse relacionamento? Bom, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui na TV Comunitária do Rio, falar sobre esse assunto importante, né? Acho que, inicialmente, para a gente começar a falar sobre isso, vale a pena dar um pequeno resgate histórico de como começou esse problema, né? A Coreia do Norte tem problemas com os Estados Unidos desde 1945, quando os Estados Unidos ocuparam a parte sul da Península Coreana e estabeleceram ali um Estado sob seu controle, impedindo a reunificação da Coreia, né? Isso se estende desde 1945 até hoje. Esse é um grande foco e a origem de problemas diplomáticos, militares e políticos entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. A gente teve alguns anos de problema e tensões um pouco maiores, como 2013, por exemplo, e 2017, que foi o ano da escalada das tensões com a chegada ao poder nos Estados Unidos do Donald Trump, o presidente norte-americano, que jurou na ONU, durante uma assembleia, destruir completamente a República Popular Democrática da Coreia. O que gerou, por parte dos coreanos, como resposta, o desenvolvimento e o teste ao público mundial de armas muito potentes que não se esperava que o país alcançaria, como mísseis balísticos intercontinentais, capazes de chegar aos Estados Unidos, e armamentos nucleares, como bomba de hidrogênio, que poderiam ser transportados dentro desses mísseis. E isso... Mas, vamos só fazer um corte para você, ainda na questão histórica. Sim. Existe um muro entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Isso, na fronteira, no meio da península. E a Coreia do Norte já se dispôs a fazer um tratado, né, de reunificação das Coreias. Sim. E que os Estados Unidos e os coreanos do Sul têm dificultado isso. Sim. Então, quer dizer, só para abrir um parênteses aí, porque no caso dos mexicanos, né, os Estados Unidos e no caso da União Soviética lá na Alemanha, eles sempre falaram dessa questão do muro, né? Mas eles nunca aceitaram lá uma discussão sobre a retirada desse muro que foi construído exatamente naquela época. Exatamente. Existe essa grande hipocrisia, né? Se critica muito o muro de Berlim, mas, por exemplo, não se citam outros muros que são humanamente terríveis, como, por exemplo, o próprio muro que divide a Península Coreana no meio, o muro que pretende se aumentar na fronteira entre Estados Unidos e México, para não citar também o muro da Cisjordânia, né? E outros muros assim. Mas em relação à Coreia, justamente, por incrível que pareça, para as pessoas que não conhecem, as iniciativas de diálogo sempre partem muito do norte, em uma proposta de uma reunificação, de um princípio de diálogos de reunificação, baseados muito no respeito, na existência de realmente dois governos. O norte não fala em anexação ou homogeneidade de um regime imediatamente sobre o outro. Ao passo que para os Estados Unidos e para a Coreia do Sul, que é nada mais do que um país que está sob o controle e a influência americana, não se trata de unificação ou nem de diálogo, e sim de anexação da Coreia do Norte e queda total do regime norte-coreano. Esse tipo de abordagem dos Estados Unidos e da Coreia do Sul é que faz com que a Coreia do Norte veja sempre uma situação vulnerável e desenvolva suas forças nucleares e militares para autodefesa, entende? Então a situação de reunificação e essa questão da divisão da Coreia gira em torno disso. E é claro que isso acaba fazendo uma série de consequências, né? De ondas de diferentes tipos de ataque por parte dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, de hostilidades na fronteira contra a Coreia do Norte, que se vê
obrigada também a demonstrar o poderio dela e a força dela de alguma forma. Né? Em 2017 que a gente alcançou o ápice desse tipo de tensão entre ambas as partes, com um teste fora do comum, um número fora do comum de testes balísticos e nucleares por parte da Coreia do Norte e, por sua vez, os Estados Unidos também enviando equipamentos militares para a Coreia do Sul, realizando exercícios militares hostis na fronteira próxima da Coreia do Norte, inclusive enviando bombardeios que passaram pelo espaço aéreo coreano, né? Então isso tudo foi muito agravado em 2017 com uma troca de farpas muito grande entre o Donald Trump e o Marechal Kim Jong-un. Mas o ano de 2018 foi uma grande virada nas relações entre não só Estados Unidos e Coreia do Norte, como também a própria Coreia do Norte e Coreia do Sul, porque no dia 1º de janeiro de 2018, o Marechal Kim Jong-un, que é o líder da Coreia do Norte, fez um discurso de Ano Novo, anunciando as suas intenções de retomar diálogo com a Coreia do Sul e anunciando que havia concluído o seu programa nuclear e balístico, o que significava que ele não tinha mais interesses em manter e realizar novos testes balísticos e nucleares, porque entendia que já tinha alcançado a plenitude do Sistema Nacional de Autodefesa. Isso levou essa iniciativa, né, de diálogo no início do ano, que foi também num momento muito estratégico, porque era o início dos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul, então o mundo inteiro estava prestando bastante atenção na Coreia do Sul por causa disso. Então esse aceno por parte da Coreia do Norte foi muito bem visto pela comunidade internacional, até mesmo porque a Coreia propôs de participar dos Jogos Olímpicos junto com a Coreia do Sul, e isso foi realizado justamente numa tentativa de amenizar a situação do ano passado, de 2017, que tinha sido muito ruim. Então 2018 foi marcado realmente por uma aproximação entre o Norte e o Sul, com várias visitas do presidente sul-coreano Moon Jae-in à Coreia do Norte. O Marechal Kim Jong-un também visitou a Coreia do Sul numa visita histórica em abril. E isso tudo culminou com a cúpula histórica entre Estados Unidos e Coreia do Norte em Singapura, entre o Donald Trump e o Kim Jong-un. Bom, e lá foi um ponto de virada de fato, porque os dois líderes que estavam há poucos meses trocando ameaças e farpas na ONU ou por outros veículos midiáticos e coisas assim, estavam diante um do outro, conversando realmente um tom bastante amistoso sobre a situação, buscando uma solução realmente pacífica e que fosse benéfica para os dois lados, né? O que representou uma grande vitória para a Coreia do Norte, se a gente considerar que é um país muito pequeno e na comparação de forças com os Estados Unidos, é claro que está em desvantagem. E mesmo assim conseguiu fazer com que esse gigante mundial, que são os Estados Unidos, sentasse na mesa de negociações para dialogar de igual para igual. Agora, Lucas, a coisa está meio travada, né, nesse último período aí, e você identificaria o que fez com que a coisa não se desenvolvesse? Sim, realmente as coisas parecem ter começado muito bem nesse encontro de Singapura. Os Estados Unidos e a Coreia do Norte, por mais que nesse primeiro encontro lá do ano passado, 2018, não tenham assinado, de fato, algumas medidas muito específicas, assinaram inicialmente uma tentativa de retomada do diálogo progressivo, né? Intenções que de manter. Importante, porque isso é normal, né, nas relações diplomáticas. Primeiro se tem as definições das intenções para depois irem os fatos mais concretos. Isso, exatamente. Foi estabelecido contato. Esse que era o importante. E ficou de se realizar uma segunda cúpula, que teria que ser realizada dentro de alguns meses. Isso aconteceu agora recentemente, foi realizado no Vietnã, entre também o Donald Trump e o Kim Jong-un. Foi uma cúpula histórica no Vietnã, até por o simbolismo do lugar, né? Foi também outro país onde os Estados Unidos promoveram uma divisão entre Norte e Sul, depois se envolveram numa guerra apoiando um dos lados e tentando destruir uma experiência também socialista, e também perderam, assim como na Coreia, no Vietnã perderam. O Vietnã é diferente porque ocorreu de fato a reunificação do país e a predominância do regime socialista. Mas bem, voltando, a cúpula no Vietnã, se esperava muito dessa cúpula, já que era o segundo momento, né, de contato entre eles, então já imaginavam que iam se traçar algumas diretrizes mais práticas. Só que o que aconteceu para a gente chegar nessa situação hoje de um congelamento, e devido às notícias agora dos últimos dias, parece que nós estamos voltando a um estado anterior, né? O que aconteceu foi a mudança de tom dos Estados Unidos em relação à Coreia do Norte.
Já era uma preocupação entre as pessoas que lidam com isso sobre quais seriam os compromissos assumidos pelos lados, né? A Coreia do Norte iria realmente abrir mão do seu programa nuclear? Muitos consideravam que era perigoso até mesmo a Coreia do Norte iniciar conversações com os Estados Unidos, achavam que isso era um sinal muito brando de abertura imediata e isso poderia significar uma rendição por parte do lado norte-coreano. E os Estados Unidos, a grande pergunta é o que os Estados Unidos estão dispostos a fazer. Afinal de contas, os Estados Unidos, em relações com outros países, eles geralmente tendem a colocar a sua visão, né, predominante, utilizando da sua força política, militar e econômica, para alcançar os seus resultados de maneira unilateral. Então não se sabia, os Estados Unidos vão sair da Península Coreana, vão derrubar algumas sanções contra a Coreia do Norte? Bom, a gente não sabia. E os Estados Unidos estão na Península com muita gente. Sim, nós temos aproximadamente 100 mil homens do Exército Norte-Americano, é uma das maiores bases militares fora do próprio Estados Unidos, é a Coreia do Sul. E não só nós temos homens, né, material humano dos Estados Unidos na Coreia do Sul, como nós também temos muito material militar norte-americano lá, inclusive posicionamento de armas atômicas, o que é uma grande preocupação por parte do Norte, que se vê realmente muito ameaçado. Né? Então, se esperava bastante da cúpula do Vietnã e a mudança de tom dos Estados Unidos acabou fazendo com que as coisas fossem um pouco travadas. E essa mudança de tom foi o quê? Durante as negociações, a Coreia do Norte solicitou que, a nível inicial, entendendo a sua posição, entendendo que já era um grande avanço ter chegado pelo menos ali, solicitou que parte das sanções econômicas, vale lembrar que a Coreia do Norte é um dos países mais sancionados do mundo em todos os sentidos, ela solicitou que parte dessas sanções fossem derrubadas, principalmente as sanções que tinham, sanções econômicas, que influenciavam a vida da população, como, por exemplo, a possibilidade de se comprar remédios e equipamentos médicos de outros países, gêneros alimentícios e alguns outros bens de consumo que são essenciais para a população. Ela pediu a derrubada desse tipo de sanção e os Estados Unidos, na hora de interpretar isso, entenderam que, na verdade, a Coreia do Norte estava pedindo a destruição de todas as sanções, o derrube de todas as sanções, e os Estados Unidos exigiram, de maneira unilateral, que a Coreia do Norte desmantelasse completamente o seu arsenal nuclear, sendo que a Coreia do Norte tinha sugerido que, caso os Estados Unidos aceitasse a proposta de derrubada parcial das sanções, ela estaria disposta a desativar o seu complexo central de produção nuclear. Vale lembrar que ano passado, em 2018, mesmo sem ter estabelecido qualquer tipo de acordo com os Estados Unidos em relação a isso, a Coreia do Norte foi bastante honesta e, cumprindo a sua palavra de 1º de janeiro de 2018, quando disse que não iria realizar mais testes nucleares, ela convocou a imprensa global, levou até o principal campo de testes nucleares no país e simplesmente desmantelou o campo de testes na frente das câmeras. Dinamitou a entrada dos túneis que dão para os túneis de teste subterrâneo, né? E mostrou ao mundo que realmente estava disposta a iniciar uma nova era de diálogo e que já havia realmente completado a sua intenção de incrementar o seu arsenal nuclear. Os Estados Unidos nunca deram qualquer demonstração, mesmo que mínima, de que estavam realmente dispostos a atenuar a situação. Então, essa cúpula do Vietnã foi um fracasso, no sentido de que não se chegaram, ambas as partes não chegaram a nenhum resultado prático ou minimamente amistoso, porque os Estados Unidos, mais uma vez, não souberam respeitar a posição do outro país, não souberam dialogar, né? Ou, na verdade, não quiseram, né? Não quiseram dialogar e a Coreia do Norte não aceitou a destruição completa do seu arsenal nuclear, porque ela sabe muito bem que é hoje a bandeira que mantém, né, de pé a sua revolução e a sua soberania e independência é o arsenal nuclear. Então ela... E também só está havendo um diálogo com a Coreia, que, como você disse, é um país de uma dimensão pequena e com capacidade militar, obviamente, comparativamente com os Estados Unidos, bem aquém, porque se construiu essa capacidade de militar, né? Isso, e, portanto, nuclear. tem voz na política internacional. Agora, você especularia por que essa atitude dos Estados Unidos, de no primeiro momento até surpreender os analistas, né, fazendo aquela primeira cúpula e a segunda, e depois reformular sua política, teria sido que alguma coisa interna dos Estados Unidos, uma disputa de grupos que pertencem ali ao governo do Trump,
ou seria uma divergência dos aliados dos Estados Unidos? Vocês chegaram a alguma conclusão, seja o Instituto seu ou você tem notícias de avaliações da Coreia do Norte e tal, sobre por que essa mudança de atitude? Bom, a gente também tem que imaginar que talvez possa ter ocorrido por parte pessoal do presidente norte-americano Donald Trump uma falha de interpretação sobre o que seriam essas intenções iniciais, né? Acredito que o Donald Trump também tenha acreditado inicialmente que a Coreia do Norte estava disposta a, de fato, destruir todo o seu arsenal nuclear inicialmente, porque ele, quando se encontrou com Kim Jong-un, sempre gostava muito de mencionar que eles tinham se tornado amigos, que ele estava muito feliz de ter conhecido e tinha sentido que o Kim Jong-un tinha sentido confiança nele. Então, acho que o Donald Trump inicialmente pode ter tido uma interpretação um pouco pessoal demais da situação e achado que o Kim Jong-un chegaria na segunda cúpula representando a si próprio e não ao país que ele tem com mais de 25 milhões de habitantes, né? Então, mas realmente, de fato, me parece que os Estados Unidos talvez tenham mudado essa posição deles em relação à Coreia, por um acúmulo histórico mesmo de arrogância do país em relação a esses assuntos e realmente uma preocupação, acredito, da parte deles, de um entendimento maior entre o Norte e o Sul. Há uma atenuação, né, ou melhor, uma diminuição do problema nuclear da Coreia do Norte, mundialmente falando, representaria uma aproximação muito maior entre o Norte e o Sul, e os Estados Unidos não desejam isso, eles desejam realmente uma presença militar muito forte na Coreia do Sul, e como a gente até mencionado a questão quais são os projetos de unificação e reunificação da Coreia por parte do Norte e por parte do Sul, os Estados Unidos não vê como bom um avanço um pouco maior das relações Norte e Sul, então eles sempre sinalizam de alguma forma para tentar afastar esse momento. Então a gente teve esse pequeno ano de 2018, um ano de respiro, né? E agora a troca desse tom norte-americano pode ter sido um reestudo interno da parte do governo Donald Trump e uma interpretação de que esse seria o momento para exigir da Coreia do Norte uma destruição, e não é. Porque teve um episódio agora que foi a prisão, né, do Julian Assange, Sim. Do Wikileaks. E ele ele fez questão de mostrar um livro do Gore Vidal, norte-americano. E nesse livro ele fala do belicismo norte-americano como uma questão essencial. O domínio do Estado dos Estados Unidos pela indústria armamentista, que não quer paz. Então, você acredita que o Trump, de forma arrogante, imaginaria que os Estados Unidos ia ser a Coreia do Norte entregaria aos Estados Unidos seus interesses estratégicos, acreditando nos Estados Unidos e tal. Então, esse Trump realmente é meio louco, né? Pelo que dá para perceber. Agora, você imaginaria que a atitude da Coreia do Sul foi positiva nesse período? Teve alguma coisa de diferente ou que possa trazer mais esperança para o futuro? Bom, sim, essa última administração da Coreia do Sul do presidente Moon Jae-in, ela tem que ser entendida em alguns momentos diferentes, né? Na sua campanha inicial de subida à presidência, né, o presidente Moon Jae-in, que foi eleito depois, ele sempre dizia muito ele era um candidato mais moderado. Na Coreia do Sul você tem muito as pessoas que são moderadas e os conservadores mais duros em relação à Coreia do Norte, que no assunto presidencial da Coreia do Sul é sempre uma das pautas de campanha mais polêmicas, né? E o Moon Jae-in era o candidato mais moderado em relação a ver a Coreia do Norte não como um inimigo a ser abatido ou que vai atacar o país a qualquer momento, mas sim o irmão do Norte que precisa de um diálogo maior. E ao mesmo tempo o Moon Jae-in também surpreendia ao dizer que a Coreia do Sul precisava dizer mais vezes não aos Estados Unidos. Só que no fim das contas o que aconteceu foi um resultado um pouco dual. De fato, o Moon Jae-in levou a sua proposta de diálogo à frente,
Tanto é que nós vimos a participação da Coreia do Norte. A proposta foi aceita num tempo recorde de apenas algumas poucas horas, e a Coreia do Norte participou de última hora dos Jogos Olímpicos na Coreia do Sul, que não é algo comum dentro das regras internacionais de Olimpíada. E logo depois disso, uma relação muito próxima e muito contínua, e múltiplos encontros entre o Norte e entre o Sul, que foram realmente muito positivos e muito simbólicos, né? O presidente Moon Jae-in foi não só à capital norte-coreana, Pyongyang, como também visitou outras áreas do país, como o norte do país, onde há o Monte Paektu, o monte sagrado da nação coreana, muito importante tanto para o norte quanto para o sul, em um sinal realmente de aliança muito grande. Então, aconteceu um avanço realmente muito bom nesse sentido, e foram plantadas algumas sementes que acredito que possam florescer em várias áreas. Porém, também, ao mesmo tempo, o mesmo presidente que disse que era necessário dizer mais vezes não aos Estados Unidos, de certa forma ele acabou dizendo sim aos Estados Unidos, conforme historicamente a Coreia do Sul já tem feito, né? Prova disso é que, mais uma vez, os Estados Unidos realizam, junto com a Coreia do Sul, exercícios militares, agora, né, nessas semanas, exercícios militares junto com os Estados Unidos, né? A Coreia do Sul e os Estados Unidos sempre fazem esses exercícios que sempre causam irritação no norte. E, aparentemente, a Coreia do Sul, que poderia ter, de alguma forma, tentado declinar disso, não o fez, também por conta da sua posição muito frágil de país que está sob controle militar e político de outro, né, no caso dos Estados Unidos. Porque é o seguinte, o presidente sul-coreano, naquele período ali das cúpulas e tal, ele teve uma atitude, ele demonstrou uma atitude, inclusive diferente do que a mídia comercial internacional, né, que sempre colocou senões a esses encontros. Ele numa atitude muito positiva, como se ele estivesse querendo realmente o encontro que você destacou aí. Agora, como é que você vê a proximidade da reeleição, da discussão da reeleição nos Estados Unidos? Porque teve várias matérias que especulam aí sobre a questão da Venezuela, de que os Estados Unidos vão ser mais agressivos aí com a Venezuela na medida que se aproxima a discussão da reeleição nos Estados Unidos. Porque, obviamente, o Trump é candidato à reeleição. E isso é um tema que, na visão lá dos marqueteiros norte-americanos, etc., é uma questão que pode sugerir, né, quer dizer, a conquista de votos e tal. Você tem alguma avaliação sobre isso? A eleição norte-americana está se aproximando, né? Sempre um momento muito importante que o mundo inteiro observa, afinal de contas é o país, né, que exerce maior influência no mundo atualmente. Donald Trump chegou ao poder durante a sua campanha para o primeiro mandato, né? Ele chegou ao poder dizendo que iria resolver o problema da Coreia do Norte a fogo e fúria. A expressão dele, acredito que para quase tudo ele falava que ia resolver com fogo e fúria. Então ele ansiava muito, era uma pauta de campanha dele, e ele é uma pessoa muito preocupada em resolver suas pautas de campanha, suas promessas de campanha, era resolver o problema da Coreia do Norte. Ele tentou fazer isso via fogo e fúria no ano de 2017, inicialmente, e isso não deu certo, tanto é que ele precisou ir à mesa de diálogos com a Coreia do Norte. Acredito sim que com a aproximação dessa reeleição, talvez isso até possa explicar, em parte, essa mudança de tom dos Estados Unidos em relação a isso, numa tentativa de realmente sair, caso ele não consiga se reeleger, ou como um argumento poderoso para a reeleição dele, ter resolvido o problema da Coreia do Norte, ter destruído... Ou ter jogar a culpa na Coreia do Norte por não ter resolvido o problema também. Exatamente. Ou se justificar dizendo, eu tentei todas as vias, a militar e a diplomática... Ninguém acreditou e tal. Etc. Exatamente. O Donald Trump, ele queria... Isso é nítido nas palavras dele, até como eu já mencionei, quando ele fala do trato dele particular com Kim Jong-un, era nítido que o encontro dele com Kim Jong-un foi algo que para ele foi muito importante. Ele queria ser o primeiro presidente norte-americano a se encontrar com um líder coreano em exercício, é a primeira vez na história que isso acontece com um líder norte-coreano. Outros presidentes americanos já tinham se encontrado, e outras autoridades americanas já tinham se encontrado com os líderes coreanos, mas na época que já não exerciam mais o poder, né? A gente
gente teve em 1994 o encontro presidente americano com o Kim Il-sung, que era o presidente da Coreia do Norte, mas o Kim Il-sung já o Jimmy Carter, se não me engano, já não era mais o presidente dos Estados Unidos. E agora o Donald Trump era o primeiro presidente norte-americano em exercício a conversar com o líder norte-coreano em exercício. Então isso para ele era realmente muito importante, essa realização disso. Então ficou de uma forma ou de outra, já ficou marcado isso na campanha dele, justamente como ou ele vai tentar correr para resolver esse assunto da maneira dele, ou então ele pelo menos vai ter uma boa justificativa de que ele tentou resolver de várias maneiras e se não se chegou a um resultado, não é culpa dele. Então, Lucas, para a gente encerrar, nós temos aí mais 1 minuto e pouco, eu queria que você falasse aí para o pessoal aí que está nos assistindo a importância desse debate sobre esse assunto, né, da relação Coreia do Norte com os Estados Unidos para a paz mundial. Olha, esse assunto é primordial no mundo de hoje porque na Guerra Fria, né, nós tínhamos sempre aquele medo da destruição global por meio de uma guerra nuclear. E muitos dizem que a Guerra Fria já acabou, isso é do passado, mas a gente ainda hoje vê alguns reflexos dessa divisão no mundo entre o socialismo e o capitalismo, e acredito que na Coreia seja um dos pontos mais fortes do mundo onde isso ainda é visível, porque é realmente um embate de uma revolução socialista frente ao imperialismo, né? É um país anti-imperialista frente a uma agressão de um país muito grande, muito forte, que anseia mais de 70 anos anexar aquele território. A questão coreana, por mais que possa parecer regional, não é. A prova disso é que na Guerra da Coreia de 1950, todos acreditavam que ia primeiro ser um conflito muito regional, mas ele acabou se tornando mundial e muitos países tomaram parte. Então, para a gente, a nível de paz mundial, inclusive como América Latina, a gente tem que observar com muita atenção essa parte do mundo, que é a Península Coreana, né, e o Nordeste Asiático, mas principalmente observar a Coreia do Norte se mantendo como uma nação independente frente ao imperialismo norte-americano, uma nação que mesmo pequena, com pouca capacidade, poucos recursos, consegue manter uma frente de defesa ampla e realmente efetiva, a ponto de conseguir dissuadir as intenções de guerra dos Estados Unidos, num momento em que a gente está vivendo aqui mesmo, nosso vizinho Venezuela, um momento de aperto, né, do cerco militar, econômico e político a também outro país, que é a Venezuela, que tenta de alguma forma seguir o seu caminho independente. Então, a paz mundial nesse sentido é importante em ver como o país, a Coreia do Norte, que muitas vezes é apontado como causador da guerra, na verdade é o que está fazendo com que a guerra não aconteça e não estoure justamente pela sua capacidade de autodefesa. Muito obrigado, Lucas. Obrigado a você. Rubio. Conversei aqui com o Lucas Rubio, mais uma vez, ele é do Centro de Estudos da Política Songun do Brasil e desenvolve uma relação aí com a Coreia do Norte, veio aqui nos explicar como é que estava evoluindo a partir daquela cúpula que aconteceu em Singapura entre o presidente Trump e o líder da Coreia do Norte. Eu queria agradecer a sua paciência, a sua audiência, e queríamos dizer que você pode acompanhar a programação aqui da TV Comunitária pela internet no www.tvcomunitaria.rio, e eu deixo aí o telefone e o e-mail para você interagir com a gente. Até um próximo núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio.